E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre energia potencial gravitacional. A questão diz o seguinte, ó. Um estudante de física que morava numa residência universitária tinha 3 opções para subir ou descer do térreo para o primeiro piso dessa residência. Então ele tinha a opção da escada, a opção da corda e a opção de uma rampa que tem ali na figura, tá? Então olhando a figura tu vai ver essas 3 opções. Após algumas análises, o estudante estabeleceu as seguintes hipóteses. Aí nós temos 4 hipóteses e temos que verificar quais das 4 ou qual das 4 condiz com a situação, né? Tá de acordo ali com a situação do rapaz. Então vamos entender o seguinte. Primeiro, como a questão fala de energia potencial gravitacional, vamos lembrar como é que calcula, né? Energia potencial gravitacional é aquela que está associada a mgh, né? Onde m é a massa que vai ser deslocada a uma certa altura e g é a gravidade. Então a energia potencial gravitacional, a gente tem que lembrar que ela está relacionada sempre com desnível, né? Com o desnível que uma massa vai sofrer em relação ao campo gravitacional terrestre. Porém, as questões, elas falam sobre a variação da energia potencial gravitacional. E aí a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender que, por exemplo, a variação da energia potencial gravitacional poderia ser a variação do m, do g ou do h, tanto faz. Mas nesse problema é o mesmo estudante que vai usar uma das 3 opções. Então, se é o mesmo estudante, eu posso considerar que a massa é a mesma e a gravidade só vai mudar se ele sair da Terra, né? Então, nesse caso, a gente pode considerar que nessa situação, esses 2 itens aqui da fórmula, eles vão ser iguais. E aí, a variação, ela vai depender da altura, ou seja, nesse problema, a energia potencial gravitacional depende, a variação dela depende da variação de altura, o que é, na verdade, na maioria dos problemas, essa relação que tu vai fazer, tá? Aí o que tu vai pensar? Bom, a variação de altura que esse cara sofre é 2 metros, independente da opção que ele escolher. Se ele for pela escada, se ele for pela corda ou se ele for pela rampa, tanto subindo quanto descendo, ele vai variar sempre 2 metros, que é justamente o que a questão está me mostrando, ó, entre o térreo, tá? Entre o térreo e o primeiro piso, nós temos uma variação de exatamente 2 metros, conforme tu está vendo aí na situação, exatamente 2 metros. Então, independente do caminho que ele escolher, ele vai sofrer sempre a mesma variação. Sofrendo sempre a mesma variação, a variação de energia potencial gravitacional também vai ficar igual nessa situação. Olhando ali as alternativas, então a gente já consegue responder o que está certo ali, ó, porque a primeira afirmação diz assim, ó, ao mudar de nível, a minha variação de energia, isso é ele pensando, né? A minha variação de energia potencial é menor pela rampa. Não, não é menor, a gente viu que é tudo igual. Ao mudar de nível, a minha variação de energia é maior. Não, qualquer coisa que diga maior ou menor já está errado. 3. Ao mudar de nível, a minha variação de energia potencial é a mesma pelos 3 caminhos, porque é a mesma variação de altura, conforme eu mostrei ali. Então, provavelmente essa é a única certa. E 4, ao mudar de nível, a minha variação de energia potencial é maior, também não. Beleza? Olhando as alternativas, então isso nos leva direto para a alternativa C para essa questão, tá? Um outro detalhe que é interessante a gente frisar aqui é que as questões podem ser montadas, essa mesma questão poderia ser montada e a questão, ao invés de perguntar de variação de energia potencial, a questão poderia perguntar do trabalho da força-peso. E aí, por incrível que pareça, né, o trabalho da força-peso também seria igual, independente se tu escolher a escada, a corda ou a rampa. E Sor, por que deveria ser igual? Porque, primeiro, o trabalho da força-peso ele pode ser calculado como mais ou menos mgh. Não sei se tu está olhando alguma semelhança ali, é basicamente a fórmula da energia potencial gravitacional, mgh. O sinal de mais ou menos depende, né, se o peso ele vai estar a favor ou contra o movimento de subida ou descida, tá? E aí a gente consegue ver justamente isso, ó. O trabalho da força-peso depende unicamente da variação de altura, se a massa for a mesma. E aí daria na mesma, a resposta seria a alternativa C igual. Outra coisa que a gente pode se ligar é que o trabalho da força-peso, ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. O trabalho da força-peso é igual à variação negativa da energia potencial gravitacional, ou seja, se a energia potencial gravitacional varia,
de forma igual nos 3 caminhos, o negativo dela também vai variar de forma igual nos 3 caminhos, né? Então a gente pode relacionar o peso sempre com a energia potencial gravitacional, o trabalho da força-peso com essa energia. Era só uma curiosidade então que eu queria botar, mas a gente já tinha respondido então essa questão, que era a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!